Então, boa tarde a todos e a todas. É uma imensa satisfação tê-los aqui com a gente, né, nesse bate-papo aí, né, com relação aos indicadores. Deixa eu me apresentar rapidinho para vocês. O meu nome é Ricardo. Aguiar já estive aí junto ao município no início do ano, trabalhando com os indicadores. E aqui hoje a gente vai conversar um pouquinho, né, desse resultado que já não é mais o preliminar da somativa 2023, tá bom? Boa tarde, eu sou Misael e também integro aí a equipe do Instituto Mais Qualidade Educacional para poder falar um pouco com vocês a respeito dos resultados da avaliação somativa 2023. É interessante a gente prestar bastante atenção nesses dados, né? Principalmente na série histórica, para a gente acompanhar como é que está o desenvolvimento da rede desde 2021 até o ano de 2023. É um prazer estar aqui com vocês. Boa tarde. Boa tarde, sou o professor Leandro Rezende. Estivemos juntos aí na Semana Pedagógica, né? E damos início, né, à nossa parceria aí com o município. E estamos aqui para contribuir, né, com essa elevação dos índices, dando dicas, né, para auxiliá-los. E então espero que tenhamos aí um bom ano, né? E fiquem à vontade, a gente vai deixar depois aqui os links para vocês tirarem dúvidas. Se quiserem mandar dúvidas aqui pelo chat também, fiquem à vontade. Também disponibilizaremos um link aí, né, para que a gente possa fazer a presença, né, para que vocês registrem as presenças nas lives, que ao final do ano a ideia é emitir um certificado para todos com um total de horas, né? Então, feliz aí também por essa parceria para iniciar agora a nossa formação. Então, qualquer coisa, estamos aí. Então, pessoal, acho que o Misael já pode compartilhar um pouquinho para vocês aí, né? Com relação, né, aos resultados da avaliação somativa 2023, né? Então, eu começo minha fala dizendo que todos os professores sejam todos bem-vindos a essa live, né? Quero dizer que todo o meu respeito ao trabalho de vocês que, né, provavelmente tiveram, né, um dia carregado, né, um dia de muita luta, e que estão hoje aqui, né, para ouvir um pouquinho acerca dessa série histórica do município de Colíder, tá? Então, primeiramente, sejam todos bem-vindos e todo o meu respeito a todos os profissionais de Colíder, tá? E o que eu vou passar, o que eu vou apresentar aqui é um pouquinho dessa série histórica, né, desse trabalho que vocês já estão desenvolvendo, né? E que nessa semana o CAED disponibilizou o resultado de fato. Esse não é o resultado preliminar, já é o resultado final, e que nós estamos aqui, né, com esse objetivo de apresentar esses resultados. Pode passar, Misael? E aí nós começamos com o resultado de matemática. Eu vou apresentar, né, nessa série histórica os resultados de matemática, e o Leandro vai apresentar, né, os resultados de língua portuguesa. Pode passar, Misa? E aí, pessoal, olha só, olha que interessante. O Misael, ele falou muito, ele levantou um ponto que era, de fato, a série histórica. Ou seja, nós temos 3 fotografias em 3 anos distintos, e aqui nós temos, né, a média de proficiência do município de Colíder. Então, na primeira fotografia, né, Colíder, na primeira avaliação, né, Colíder apresentava uma média de proficiência de 400 pontos na escala de proficiência. Houve um avanço em 2022 de 24 pontos na escala. Então, isso é muito positivo, né? E que para 2023 houve, né, um avanço de mais 3 pontos. Então, no caso de matemática, o resultado é muito positivo, né? Então, nessa série histórica, um município avançou 27 pontos em 2 anos de trabalho. Ou seja, isso é muito positivo, né? E esse trabalho foi um trabalho de vocês, né, da rede, mas que, de fato, é positivo, temos que comemorar, sim. Entretanto, um ponto de atenção é que, para esse ano, né, por exemplo, o ICMS educacional,
70% é esse avanço. Ou seja, 2022, qual era a média de proficiência do município? 514. E agora, 2023, 517. Ou seja, houve um avanço de 3 pontos na escala. E esse avanço de 3 pontos, ele impactará em 70% no índice de qualidade da alfabetização do município para o ICMS. Né? Ou seja, o quanto que, de fato, né, esse trabalho, né, pedagógico do 2024 deverá ser cirúrgico, tendo em vista que todos vocês estão sendo desafiados pelo avanço. Né? Mas isso é muito positivo, eu acho que, né, isso tem que ser publicizado, que a rede municipal de Colíder avançou, né, nesses 2 anos de trabalho. Pode passar, Misa? E aí, pessoal, bom, eu digo o seguinte, esse número, né, ele tem significado pedagógico. Por exemplo, o que significa o 517 para a Colíder? Né? Então, significa que, em média, o 517 está nesse padrão, né, proficiente. Então, significa que, em média, os estudantes de Colíder estão categorizados no proficiente. Né? Então, isso é muito positivo também. Então, em média, os estudantes para o ciclo da alfabetização estão categorizados no proficiente. Bom, mas agora a pergunta é, ok, mas como é que estão distribuídos esses estudantes? Né? Será que está tendo... Como é que está a luta do município pela redução da desigualdade educacional? Então, vamos ver, pode passar, Mesa, no próximo slide, em matemática, né? Então, aqui, olha só, né, os resultados, eles revelam, né, que, de fato, pessoal, se a gente, ao somar aqui, se somarmos, né, o abaixo do básico e o básico, percebam que na primeira série, no primeiro ano avaliado, era 30% dos estudantes em defasagem em 2021. Né, 8% mais 22%. Mas olha o que aconteceu, o município reduziu para o próximo ano, reduziu para, né, 19 pontos percentuais. E reduziu, né, houve uma redução também para o 2023, para 18%. Ou seja, o que eu estou querendo destacar é o seguinte, que a rede em matemática vem diminuindo os percentuais de estudantes em defasagem severa. Então, isso é muito positivo. O que a gente quer, de fato, sonhar para esse ano de 2024 de fato, reduzir isso mais ainda, né? A questão da defasagem. Pode passar, Misael? E aí, pessoal, olha só. Ao analisarmos aqui o reloginho da equidade educacional, né? Nós temos que, em 2021, matemática, esse reloginho era 0,72. Então, olha como que o município está com o pé pesado aí para reduzir a desigualdade. Ó. Em 2021, 0,72. Em 2022, o indicador de equidade já aumentou para 0,78. Ou seja, já teve um aumento do fator de equidade. E aí, quando chega na avaliação de 2023, vocês melhoraram ainda mais o fator de equidade, para 0,8. Tá? Lembrando que esse indicador é no máximo 1. Então, a defesa e o discurso aqui, de fato, que os dados revelam é que o município, né, está aí, de fato, muito focado em redução da desigualdade. Tanto é que o fator de equidade de vocês vem melhorando a cada série histórica, né? Isso é muito positivo em matemática. Pode passar, Mizinho? E aí, olha só, né? A outra boa notícia, em série histórica, quando nós analisamos esses fatores, fator de equidade, vocês observam que, bom, na primeira avaliação, o fator de equidade era 0,72. Na segunda, 0,78. Agora, 0,80. Olha a meta lá, tá vendo o lápis da equidade aí, gente, né? A meta é 1, é o sonho. Ou seja, o que quer dizer 1 de fator de equidade? Quer dizer que
todos os estudantes estão com a aprendizagem adequada. Ou seja, se todos os estudantes estiverem categorizados no avançado, eu tenho um fator de equidade perfeito, fator de equidade 1. Mas aqui o saldo, o que é muito positivo, ao analisarmos a série histórica, é que o município ele saiu de um 0,72 e avançou para o 0,80. Ou seja, em série histórica, o município avançou 12,11% no fator de equidade. Tá? Então, de fato, né, tá até conversando com a secretária, de fato, como as pedagogas fizeram um trabalho para matemática, né? Isso foi o município conseguiu avançar, né, em fator de equidade e também em proficiência. Pode passar, Misa? E aí, pessoal, a boa notícia também, né, que eu digo é o seguinte, se somarmos o proficiente e o avançado, lá de Colíder para 2023, dá um percentual de 83% dos estudantes com aprendizagem adequada. Ou seja, né, 83% dos estudantes do município de Colíder para o ciclo da alfabetização estão com aprendizagem adequada em matemática. Então, isso é muito positivo, né? Isso revela a seriedade, o trabalho de todos os envolvidos aí, né? Os professores, os diretores, a equipe técnica, a secretária, né? Dessa luta para garantir a alfabetização de crianças na idade certa, né? E a alfabetização, e aí eu como professor de matemática, o Misael também, né? Muito feliz, a gente estava analisando os dados, mas muito feliz, de fato, né, com esse indicador para o ciclo da alfabetização em matemática, né? Muito positivo o município. Pode passar, Misa? E a outra coisa, gente, né, que é um dado que chama muito a atenção, né, é o fato de, veja que o município, ele melhorou o fator de equidade. Vocês saíram de um 0,72 para um 0,80. Ou seja, vocês estão, né, a cada ano vocês vêm melhorando o relógio da equidade. E a outra coisa é que nessa luta pela redução da desigualdade, vocês reduziram 12 pontos percentuais de estudantes categorizados em defasagem. Ou seja, né, então é muito positivo. Houve um avanço na escala, naquela série histórica foi, né, houve um avanço na escala e houve, né, uma redução de desigualdade educacional. Então, eu acho que no caso aqui de matemática, é muito positivo, mas que nós estamos sonhando, né, para o ano, de fato, o município avançar ainda mais em média de proficiência e avançar ainda mais, né, no que tange à redução da desigualdade educacional, tanto em língua portuguesa como em matemática. Tá? Pode passar, Bisa, para o próximo. E aí eu passo para o nosso amigo Leandro, tá? Vai apresentar os resultados de língua portuguesa. Boa tarde, eu estava vendo aqui, Ricardo, que nós tínhamos poucas pessoas ali quando estava iniciando e agora temos mais. Então, vou me apresentar de novo. Sou o Leandro Rezende, estive com vocês aí na avaliação na Semana Pedagógica, né? Vocês devem se lembrar. Então, vou comentar, o Ricardo já comentou sobre esse avanço, né, do Colíder. E conversávamos sobre os... Aí, dá um pausazinho no seu som aí, Ricardo. Deve ter alguma construção aí ao lado, né? Então, pode passar, Misa. Pode cortar meu microfone. Então, pessoal, aproveitar que Samuel aqui também chegou, se Samuel quiser se apresentar, ele vai deixar aí no chat um link para que vocês possam fazer registrar a presença, né? Que a ideia é emitir um certificado para cada um ao final das nossas formações, né? No final do ano.
Então, quando a gente observa os resultados também de língua portuguesa do segundo ano, se compararmos diretamente ali 2021 com 2023, nós temos sim um avanço considerável, né? Em 2022 foi maior, de 611. Então, nós temos um avanço de 29 pontos na escala de proficiência, né? Então, parabéns ao município. E então, o desafio agora é a gente retornar aí esse índice ou ultrapassá-lo, né? A ideia é que a gente ultrapasse, principalmente quando nós temos agora também o Renalfa, né, que estabeleceu aí as metas acima de 700, né, de proficiência. Então, nós estamos nesse sentido para auxiliar, para que a gente, o que a gente pode fazer, que dicas que vocês podem passar, que material, né, o material aí que eu e o Ricardo também estamos pensando, depois ele pode entrar em mais detalhes, para avançar, né, nessa proficiência, né? Para então trazer atividades, trazer modelos pedagógicos de trabalho com avaliação, para que vocês possam, né, voltar a esse índice aí, que foi um aumento considerável, né? Pode passar. A Ricardo, se quiser complementar também, fique à vontade, né? Então, se a gente olhar onde estão categorizados os estudantes de língua portuguesa do segundo ano, eles estão ali em proficiente, né? Então, é um resultado, sim, considerável. Se a gente pegar aí a colocação do município de Colíder, né? Ela é, sim, favorável, né? Se a gente for pensar em termos aí em que lugar que o município está, então é um resultado considerável. Então, parabéns aos professores, à equipe pedagógica. Pode passar, os professores, né? E aqui a distribuição por padrão de desempenho de língua portuguesa. Então, vocês vejam que em 2022 nós tínhamos ali 13%, 14%, né? Se somados ali os estudantes que precisavam de mais atenção, que estavam categorizados em abaixo do básico e o básico. E tivemos um avanço também considerável, se compararmos 2021 com 2023, desses estudantes categorizados no abaixo do básico e básico, né? Então, como o Ricardo falou, que o sonho é a gente zerar isso aí, né? Que são os estudantes que mais precisam de atenção, né? Que estão gritando ali, ó, que estão com defasagem severa. Então, é um resultado, sim, considerável, um avanço. Quem sabe a gente possa colocar aí 70%, 80% para frente, né? Colocar aí entre proficiente e avançado, né? Então, esse é o sonho, é a nossa vontade e a gente vai trabalhar para isso, né? Pode ir, Isaac. E também teve um avanço, né, de 2021 para 2023 no fator de equidade. Isso é, se a gente pegar a diferença entre os estudantes categorizados ali no abaixo do básico e básico para o proficiente e avançado, né? Então, esse é o fator de equidade. Teve um avanço aí, tá bem similar aí, bem próximo aos resultados de matemática também, né? Gostei do termo, né, Ricardo? O pé tá pesado aí no fator de equidade. Beleza, Misa? Esse também é um indicador de equidade, esse pode passar, né, Misa? Então, nós temos que avançar. E também, se a gente comparar a série histórica, quem sabe a gente não consegue chegar aí ao final do ano nesse sonho de né? A gente observa que teve um aumento, sim, de 7,89 no fator de equidade, mas a meta é a gente chegar a 1. Será que a gente consegue até o final do ano? Pode ir. Então, parabéns, né? 80% dos estudantes estão categorizados com aprendizagem adequada em língua portuguesa em 2023, né? Com os resultados que saíram agora. E também, pessoal, cadê o... E também a gente pode, né, estabelecer uma meta, né? Não quero trazer, a gente vai sentar depois com o pessoal para a gente ver se a gente pode chegar aí 90% dos estudantes com aprendizagem adequada em língua portuguesa ao final desse ano. Então, eu creio que com essas ações, com a formação, com o auxílio aí do Instituto Mais Qualidade Educacional, a gente possa chegar aí em números maiores, né? Pode ir.
Então, se compararmos a série histórica de 2021 a 2023, a gente observa que houve uma redução de 8 pontos percentuais dos estudantes categorizados no padrão abaixo do básico e básico em língua portuguesa. Então, é, sim, um avanço considerável se formos olharmos a série histórica, isso é, se compararmos 2021 com 2023. Pode ir, Misa. E do quinto ano, Ricardo, agora? Ah, não, de língua portuguesa também. A gente estava falando de segundo ano e agora também quinto ano. Se a gente já observa aqui de cara, né, pessoal, que a escala de proficiência média do cálculo, ele é de 0 a 500. Segundo ano é de 0 a 1000, né? Então, de 2015 de 2021 para 2023, tivemos uma redução. Ainda que de 2022 para 2023 tivemos um avanço, mas ainda estamos abaixo do índice de 2021. Então, ainda temos, né, no quinto ano, um grande desafio. Como que nós estávamos falando com a secretária, terceiro, quarto e quinto ano não teve tantas ações assim em termos da assessoria, né? Porque se a gente pensar nos primeiros anos, primeiro e segundo ano, nós temos o Alfabetiza MT, que teve um trabalho muito bacana, teve o trabalho dos pedagogos em cima, e que nós observamos esse avanço, né? Então, a ideia é a gente focar terceiro, quarto e quinto ano, para que a gente possa também ter os mesmos avanços aí que tivemos no segundo ano. Lembrando também, pessoal, aqui que no mês de abril agora, nós vamos esperamos entregar até domingo, para que a gente possa fazer a nossa primeira avaliação diagnóstica do município. Então, vamos ver se a gente consegue entregar essa semana ainda, né, as avaliações, para que a secretaria possa fazer essas impressões, para que a gente tenha um resultado mais próximo, que a gente possa avaliar outras turmas que o programa Alfabetiza e que as avaliações somativas não alcançam. Por exemplo, a pré-escola, então nós temos uma avaliação para a pré-escola, temos avaliação também para o primeiro ano, terceiro e quarto também, que são turmas que geralmente ficam fora, né, dessas avaliações externas. Então, mas essa primeira avaliação que nós vamos aplicar, tá, a gente acredita que no mês de abril mesmo, ela contempla da pré-escola até o quinto ano. Então, todos farão essa avaliação, né? Pode ir, Misa. Quer complementar, Ricardo? Agora matemática. Não, está perfeito, Leandro. Então, matemática, né? Engraçado que matemática foi bem, né? Foi interessante os resultados de matemática, né? Por exemplo, aqui houve uma leve queda, né, se compararmos a série histórica 2021-2022 do município. Mas o engraçado é que aí o município começa a avançar, né, em termos de proficiência, né? Então houve um avanço aí de 9 pontos na escala. De fato, o quinto ano é um desafio para todas as redes municipais, né? Então o fato de avançar no quinto ano em proficiência, isso é muito positivo. E o que significa esse número 219, né? Significa que, em média, o município já está ali na fronteira para o proficiente, né? Então, vamos lutar para a gente já, na próxima edição, aí, lutar para que os estudantes de colíderes estejam categorizados, no mínimo, em termos de média de proficiência, no proficiente. Pode passar? E aqui, pessoal, olha só, foi muito interessante, né? O que aconteceu? Vocês pactuaram, né, metas. Então, o município, né, em regime de colaboração com o Estado, pactuou metas para o segundo e para o quinto. E aqui o resultado interessante, né, para o quinto ano é que o município, no quinto, por exemplo, teve aquela média de proficiência que o Google apresentou, numa escala de 0 a 10, é 5,4, né? Olha o fator de equidade de língua portuguesa, né? Aí olha a taxa de participação, 93% dos estudantes
Quando eu multiplico tudo isso, né, dá um ID-MT para a língua portuguesa de 3,3. Fala, Ricardo, onde é que você quer chegar? Eu quero chegar aqui. Um outro resultado positivo para o município de Colíder é que o município ele conseguiu bater a meta do que estava projetado lá, do que foi pactuado no ciclo de gestão municipal. Né? Pode passar? Né? Aí, olha de matemática. Então, multiplica tudo isso. Proficiência. Aquela proficiência que eu apresentei numa escala de 0 a 500, né? Reescrita de 0 a 10 é 5,7. Vezes, olha o fator de equidade. Veja, só abre um parênteses. Lembra que o fator de equidade em matemática no segundo ano é 0, o município está na casa do 0,80. Olha o quinto ano, já caiu para 0,58. Né? O que o dado está revelando? Está revelando que, de fato, o quanto os desafios para o quinto ano, em termos de recomposição das habilidades, ele é bem mais acentuado. Então, nós temos um grande desafio para o quinto, que é a recomposição das aprendizagens. Né? Ou seja, existem habilidades que são estruturantes e que elas devem ser zeladas. Né? E aí, gente, assim, quando nós analisamos os indicadores, por exemplo, língua portuguesa, já está na casa dos 0,80. Para o quinto ano é 0,60. Tá? Então, isso é um desafio da grande rede pública do estado do Mato Grosso, não é uma coisa específica de Colíder, né? O quanto que, se avançarmos nos anos, né, avança também os desafios no que tange ao fator de equidade. E aí, se multiplicarmos tudo isso, dá um 3,1. E aí, gente, olha só que legal. Pode passar, Misão? Quando a gente... se calcularmos a média de língua portuguesa e matemática, né, 3,3 mais 3,1, dá um ID-MT alfa, um médio de 3,2. Né? E, olha só, vamos ver o que estava pactuado para o município. Pode passar, Misael? Então, o que estava pactuado para o município, para o quinto ano, vocês, com os resultados da somativa, para o quinto, vocês alcançaram um ID de 3,2, né? E a meta para o município, a meta era 3,1. Ou seja, né, eu vejo isso muito positivo também para o quinto ano. Né? Então, de fato, quanto que o município, ele mesmo com todos os desafios de municipalização, né, de um município que tinha um número X de matrícula, e com a municipalização, né, aumentou-se um número muito considerável de estudantes, enfim, né, com todos esses desafios que a secretária, alguns meses, né, antecedendo aos resultados da somativa, ela já vinha pontuando, né, olha, nós temos desafios severos, mas mesmo assim o município ele bateu a meta aí, né, para o quinto ano, então isso é muito positivo e deve ser comemorado, tá? Bom, mas essa é uma camada, sempre digo isso, essa é uma camada estratégica, nós analisamos os resultados o resultado do município. Só que a gente precisa olhar um pouquinho agora para os resultados da escola. Então, vamos chegar nessa camada escola. Pode passar, Misão? E aqui, então, né, de fato, gente, só para reforçar, né, que nessa série histórica, né, o município, ele saiu de um ID de 2,9, né, para um ID, né, de 3,2, né? Ou seja, houve um avanço, né, de 10,34%, se analisarmos o 2,9 e o 3,2, né? Houve um avanço de 10,35% no ID, né? Isso é muito positivo. Pode passar, Misael. Bom, agora o que a gente vai fazer é olhar os resultados das escolas. Então, analisamos numa camada estratégica, que é a camada municipal, né, que é a média do município. Agora vamos chegar nas escolas. Quer comentar, Leandro Rezende? Pode. Você então mais próximo desses resultados aí. Então, pronto. Tá aqui, olha só o que acontece, pessoal. No caso das escolas, ali foi... O que eu fiz? Eu ordenei as escolas
foi ordenado de maior proficiência para menor proficiência, né? É lógico, como eu sempre digo isso, né? Os resultados eles precisam ser contextualizados, né? Eles precisam ser... Os resultados não é verdade absoluta, vocês têm a capacidade de contextualizar esse dado, enfim. Mas, por exemplo, a maior proficiência em língua portuguesa para o ciclo da alfabetização foi a Escola São Mateus, né? E foram 9 estudantes avaliados. Aí a segunda escola com a maior proficiência, a média, foi a Santa Maria. E aí depois foi a professora Ivanira Moreira, né? Olha a média de proficiência da escola, 613 pontos, né? Ou seja, é uma escola em que foram avaliados 76 estudantes. Por que eu coloquei número de estudantes que estavam previstos para serem avaliados? Porque é importante a gente ver a média, mas também é importante, né, nessa coluna ali, olhar as duas colunas, porque, veja, quanto maior o número de estudantes, maior o desafio na escola em gestão. Maior o desafio de fazer uma gestão, né, de pensar em uma gestão curricular visando o avanço em proficiência e redução da desigualdade, né? Então, por exemplo, a professora Ivanira, ela é uma escola que foram 76 estudantes avaliados e com uma média, né? Em média, os estudantes categorizados no avançado. Então, isso foi muito positivo, né? Depois a escola Sol Nascente, com 22 estudantes avaliados, uma média de 604 pontos na escala. A escola Atalaia, 93 estudantes avaliados, né? A média de proficiência é 597, a Escola Municipal Fábio Ribeiro, né? E aí, a Escola Municipal Bom Jesus. Então, foi ordenado a média de proficiência. Pode passar? E aqui, gente, bom, mas aí a pergunta, será que a escola com a maior proficiência coincidiu com a escola com o melhor fator de equidade? Ou seja, qual é a escola aí, né, que apresentaram os maiores fatores de equidade em língua portuguesa? Lembra que, em média, a rede municipal está categorizada no 0,8 em língua portuguesa, no fator de equidade. Mas, por exemplo, a Escola São Mateus, ela está com um fator de equidade 0,97, né? Olha que dado interessante. A Escola Sol Nascente, 0,89. A Escola Santa Maria, 0,86, né? A Escola Professora Ivanira, 0,85. A Escola Atalaia, né? 0,82. A Escola Fábio Ribeiro, né? A Escola 0,81 e a Escola Bom Jesus, 0,70. Ou seja, né, uma análise interessante de fato, são os fatores de equidade, né? Observação, se vocês analisar aqui o abaixo do básico e básico, pode se perguntar por que o fator de equidade da Escola São Mateus é esse número 0,97, bem próximo de 1. Vocês podem perceber que é por causa dos percentuais, ó, tá vendo? Está zerado o abaixo do básico, está zerado o básico, né? Ou seja, uma vez que a escola zerou o percentual de estudante em defasagem, isso implica que a escola terá bons indicadores de equidade. No caso, né, isso explica, né, o fato da Escola São Mateus com esse indicador de equidade. Onde que eu quero chegar? É que o exemplo, né, desse padrão de desempenho é o exemplo que nós temos que sonhar para a Colíder. Então, o que nós temos que sonhar é, de fato, zerar, né, uma luta coletiva, né, um esforço coletivo de todos, nós, professores, né, somos professores, de zerar os estudantes em defasagem severa. Pode passar, Misael? Em matemática, né, a Escola São Mateus com a maior proficiência, média, né, a Escola Santa Maria do Ouro Verde com 542, né, então a Escola São Mateus 597, média de proficiência em matemática. A Escola Santa Maria 542.
A Escola Municipal Fábio Ribeiro, né, foi um resultado interessante, que é uma escola que foram 161 estudantes avaliados e com uma média, né, de proficiência super interessante, 534, a média de proficiência, né? A professora Ivaneira, 524, a Escola Sol Nascente, a média 506, a Escola Atalaia, a 494, e a Escola Municipal Bom Jesus, 476, né? Então, para além disso, né, o outro desejo é, de fato, reduzir a distância. Por exemplo, hoje, o piso, o teto de colíder, em termos de proficiência em matemática, é 597, né? E aí, então esse é o teto. E o piso, por exemplo, é 476. Então, há uma distância, né? A diferença em termos de equidade é a distância do 476 para o 597. Então, o nosso desejo, né, de fato, reduzir essa desigualdade, reduzir a diferença, só que não é somente reduzir, é reduzir, mas aumentar a média. É fazer dois movimentos, né? Reduzir a distância entre as escolas, só que aumentar a média de proficiência das escolas, né? Porque isso é a nossa grande luta, né? Ou seja, reduz a desigualdade em termos educacionais das escolas, mas aumenta a média de proficiência. Pode passar, Misão? E aí, né, o fator de equidade de matemática, então, coincide de fato com a escola, né, São Mateus, com o seu fator de equidade. Lembra? O fator de equidade do município, o reloginho lá, né, o relógio da equidade era 0,83, se não me engano, por exemplo. No caso de matemática. A Escola São Mateus está com o fator de equidade 0,93. Ou seja, acima da média municipal, o fator de equidade. A Escola Santa Maria também está acima do fator de equidade. A Escola Fábio Ribeiro também está acima, né? Então, essas três escolas, elas colaboraram muito para o fator de equidade no município, né? Porque são escolas que puxaram, né, essa média no fator de equidade. Só que, para além disso, também, gente, é lógico que, de fato, os dados precisam ser contextualizados. E reconheço que, de novo, aquela fala que eu fiz, né, no início, que quanto maior o número de estudantes, maior serão os desafios em termos de gestão mesmo, tá? Então, é natural que uma coisa né, você fazer gestão para X, outra coisa é você fazer a gestão para 5X estudantes, né? Ou seja, de fato, é um esforço coletivo. Pode avançar, Misa? E os indicadores do quinto, né? Como é que estão os indicadores do quinto? Será que seguem o mesmo padrão, né? Então, por exemplo, hoje, né, a escola com a maior proficiência no quinto ano é a Escola Atalaia. Então, mudou um pouco, né? O que é interessante? A Escola Atalaia, com um número, foram avaliados 53 estudantes, né? Então, não tem aquela desculpa de dizer assim, foi uma escola que teve poucos estudantes avaliados no quinto ano, né? Mas foi a escola que, mesmo com esse número, né, um número significativo de estudantes avaliados, a escola conseguiu, né, 236 na média estadual. Então, em outras palavras, estou dizendo assim, que a Escola Atalaia, né, ela pode dar boas sugestões, né, num compartilhamento aí de como que a rede pode estar pensando em ações, porque a média, né, foi a maior média e um número significativo de estudantes avaliados, né. Então, é interessante a gente conversar um pouquinho com a escola para ver o que ela fez um pouquinho diferente, por se tratar do quinto ano, né, por não ter, assim, nós temos o ciclo, né, o Alfabetiza dá um apoio bem marcante aí para o primeiro, para o segundo, mas no caso do quinto ano você tem um ciclo, né, aí você tem algumas políticas também, né, mas
A Escola Atalaia, ela fez um trabalho super interessante para o 5º ano. Depois, a Escola São Mateus, foram 6 estudantes avaliados, Sol Nascente, a Escola Professora Ivanira, né, 212 a média de proficiência, Fábio Ribeiro, né, olha o desafio da Fábio Ribeiro, foram 133 estudantes avaliados, né, a média de proficiência é 206. A Escola Municipal Bom Jesus e a Escola Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, 163 a média de proficiência. Pode passar? Em matemática, né, coincidiu também, né, gente, em língua portuguesa e matemática, né? Bota só no anterior, rapidinho, Misael. Língua portuguesa, a Escola Atalaia era a maior média de proficiência em língua portuguesa no 5º. Pode passar, Misael? Em matemática também coincide, né? Foi uma média de proficiência super interessante para o 5º ano da Escola Atalaia, né? Foram 50 estudantes avaliados, a Escola Atalaia, então, de novo, ela deu uma boa resposta, né? Maior proficiência no 5º ano. Escola Sol Nascente, Escola São Mateus, Escola Ivanira, a Escola Santa Maria do Ouro Verde, 217, a Escola Municipal Fábio Ribeiro, né, 166 estudantes avaliados. Olha o desafio da Escola Fábio Ribeiro, né, gente? E 213, a média de proficiência. A Escola Municipal Bom Jesus, 209, e a Escola Municipal Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, a média de proficiência foi 185, a média de proficiência, né? Pode passar, Misa? E aí, pessoal, o que eu quero dizer é o seguinte, né? Que nesse trabalho para o ano 2024, né? As nossas ações, a nossa preocupação de fato, no caso do 5º ano, melhorar aquele... Lembra do reloginho da equidade? Está na casa 0,6, 0,5, alguma coisa, né? Então, a gente melhorar esse indicador de equidade para o 5º ano, né? E para melhorar esse fator de equidade, essa imagem, ela sintetiza muito o nosso esforço coletivo. É reconhecer que na escola existem diferentes estudantes e que esses estudantes carregam, né, alguns carregam defasagens severas. E que, de certa forma, né, os indicadores estão olhando o seguinte, o município vai ter que olhar, e já está olhando, eu sei que você está fazendo um trabalho de fato de olhar, né, para os estudantes de defasagem, mas olha, tá vendo que, olha o esforço, né? A primeira imagem, a primeira situação, eu tenho, né, uma situação de igualdade, né? Eu estou fornecendo aí as mesmas condições, né? Mas que, de fato, né, na situação 2, existem, de fato, reconhecer que existem diferentes estudantes que estão categorizados nos diferentes padrões, né, quando a gente olha para a avaliação, nos diferentes padrões de desempenho, né? Alguns carregam defasagem severa e que está vendo que eu vou ter que ter um esforço, né? Vou ter que colocar um pouquinho a mais de um esforço pedagógico, né, de fato, recompor, né, a aprendizagem desses estudantes. Então, esse é o nosso esforço coletivo, né, e o que o Instituto, né, vai fazer em parceria com a secretária, com a luta dela, de toda a sua equipe, né, e com os gestores que eu conversei lá no início do ano, de fato, avançarmos no fator de equidade. E aí, pessoal, isso passa pela análise, né, desses indicadores que nós estamos aqui hoje discutindo. Nós estamos discutindo a média de proficiência, o que aconteceu, né, nesses 3 anos, né? Qual é a história que vocês vêm contando, qual é a história do município de Colíder, né? E aí, para além desse indicador estruturante de proficiência, nós temos outros indicadores, que é o fator de equidade, que nós discutimos hoje aqui, né? Ou seja, um dado interessante que eu achei que as escolas com a maior média de proficiência coincidiu com a escola com o melhor fator de equidade. Então, no caso de Colíder, né, as escolas
as escolas com os melhores indicadores deram uma resposta. É possível avançar, sim, no binômio proficiência e equidade, né? Então, esse foi um resultado muito positivo que as escolas com os melhores índices colocaram. E aí, né, o que é muito positivo também é que esses indicadores têm que estar a serviço, né, dessa órbita da gestão pedagógica, que é de fato, né, como o Leandro colocou, né, nós teremos as avaliações, né, organizadas pelo próprio município, nós teremos avaliações organizadas pelo sistema estadual, mas que essas avaliações são avaliações de processo, né, e que nessa órbita, esses indicadores estão dizendo, nós queremos ajudar vocês, né, nós temos esses indicadores de habilidades que foram não consolidadas, que é a proficiência. Nós temos outros indicadores que são os padrões de desempenho, que vão gerar o fator de equidade do município. E também, né, esse indicador que tem que ser zelado, que é a participação. Mas veja que nessa órbita, o centro dessa órbita é o estudante, né? Ou seja, essa ginástica toda, né, em termos de indicadores, é para dizer que, de fato, o estudante é o centro das ações de co-líder, né? E eu acho que essa órbita dessa gestão pedagógica. Então, é uma gestão baseada em evidências, né? Então, de fato, o quanto que, de fato, é importante utilizar essas informações qualificadas a serviço, né, da gestão curricular. Tá? Pode passar, Misa. E aí, pessoal, nós colocamos aqui à disposição para alguma dúvida, se tivermos algumas dúvidas, alguns questionamentos, né? Amanhã nós teremos eu terei um bate-papo, né, com a secretária, sua equipe técnica aqui, para a gente começar, né, a avançar em algumas ações pedagógicas, tá? Mas nós colocamos aqui à disposição, tá bom? Para as perguntas. Fiquem à vontade aí nas perguntas. Lembrando, né, Ricardo, que as próximas formações, né, que nós pensamos e estamos alinhando também, que a partir dessa avaliação do município, né, que o município vai poder fazer mais de perto ali, esse diagnóstico, né, nós trabalharemos com as etapas. Então, nós teremos depois a formação com a educação infantil, depois teremos uma formação com o primeiro e segundo ano, e depois com o terceiro, quarto e quinto, né, que aí nós vamos focar naquelas habilidades que precisam focar, as habilidades que têm mais defasagem, né? Então, assim, a gente vai olhar para as habilidades e falar, professor, aqui está bacana, aqui está consolidado, né? Então, vamos focar nessa habilidade aqui. O que nós podemos fazer? Qual que é o foco? O que aquela turma, determinada turma ali das escolas estão precisando trabalhar, precisando reforçar, né? Então, acho que a partir do mês de maio, vou dar uma olhadinha no cronograma, a gente vai disponibilizar para vocês, mostrando a data dessas formações específicas, né? E para além disso, né, como já pontuado pelo Leandro, pessoal, então a ideia, né, é ajudar a escola a pensar em como avançar em proficiência e equidade, ou seja, quais são as tarefas cognitivas, né, que deverão ser consolidadas para o município, de fato, avançar em proficiência e equidade, né? Então, esse vai ser o nosso grande desafio e o nosso instituto se coloca muito à disposição de vocês para ajudar vocês, né, nessa luta aí pelo avanço em equidade e em proficiência. E as perguntas? Perguntas, pessoal? Fique à vontade agora, gente. Pode ficar à vontade nas perguntas. Pode enviar aí pelo chat, né? Que aí acho que o Misa está de olho ali, pode repassar. O cronograma, né? Perguntaram do cronograma, a gente vai enviar para o Almir, para o pessoal, para que eles possam encaminhar para vocês, né? E ali a gente tem a data certinha de cada avaliação, de como vai funcionar. Lógico que é uma previsão inicial, né? Isso não quer dizer que não possa ser alterado. A gente vai ver as avaliações para que não choque com nenhuma outra avaliação, né? Perfeito.
Samuel, o formulário para registro de presença foi enviado aqui no chat também? Boa noite, tudo bom? Tá ouvindo aí, Leandro? Tá ouvindo. Eu enviei no chat, eu enviei também no grupo, né? Acho que a Roseli já viu, ela encaminhou para os gestores, mas eu vou encaminhar novamente aqui no chat para vocês. Já temos 57 respondentes no formulário. E a ideia também, né, pessoal, é a gente fazer esse cômputo das horas, né, que nós teremos mais formações, né, para que a gente possa ali por setembro, outubro, emitir um único certificado com esse total de horas, né. Estamos pensando numa oficina presencial também ali pelo mês de junho, né, uma oficina para elaboração de material didático. Também teremos uma ação, creio que em setembro, presencial também, estaremos aí com vocês, um pouco antes aí da avaliação somativa, né, para dar uma oficina aí sobre itens, elaboração de itens, e também a segunda aplicação, né, a gente prevê aí para setembro, outubro, a segunda avaliação diagnóstica do próprio município, uma avaliação própria. Mas isso a gente vai informando também, vai mandando no grupo aí dos gestores, vocês serão informados aí ao decorrer, né, do ano letivo. Leandro, posso fazer um comentário? Opa, fica à vontade. Aí, só para reforçar, essas informações que nós estamos pedindo no formulário são importantes, colocar o nome completo, tá? O e-mail e o CPF, né? Porque, inclusive, nós temos prestações de contas para fazer, né? Uma outra coisa é que não foi colocado o nome de todas as escolas, eu peço desculpa. No próximo formulário a gente vai fazer essa atualização, mas eu deixei o campo, né, tanto para a escola quanto para a etapa que leciona ou função que exerce, tem um campo para você preencher, vocês podem preencher, que aí a gente faz a atualização depois. Bom, pessoal, eu acho que era isso. Se as dúvidas, mas era isso, tá? Então, a ideia aqui era justamente mostrar, de fato, né, os indicadores do município, os desafios, né, que estão sendo colocados, e o desafio é, de fato, avançar, né? Avançar em proficiência e equidade, tá? Então, da nossa parte aqui, era isso, era mostrar, de fato, né, trazer esse panorama, trazer essa série histórica, e o que a gente vai fazer agora é uma ação estratégica pontual de fato, né, como que a gente vai mudar um pouco, né, essa tendência de crescimento do município, ou seja, queremos sonhar em avançar, né, em proficiência e equidade. Então, acho que da nossa parte era isso, que eu já estou aqui nos finalmente com vocês. Quero agradecer de novo a todos os professores que estão aí, aos coordenadores, né, aos diretores de escola, todos os colegas, a secretária, a sua equipe que está bem acompanhando, ao Almira, toda a sua equipe. É um imenso prazer. Amanhã eu vou estar aqui com a galera, né, com a equipe técnica, mas eu espero aí, em alguns dias, estar aí com vocês também, os professores, coordenadores, tá? Nesse bate-papo, tá? Então, boa noite e sucesso na caminhada de vocês. Só também complementando, né, Ricardo, nós temos também outros parceiros, né, que contribuirão também, que somarão conosco nessa caminhada, então teremos outros profissionais aí que darão formação específica também ao longo do ano, tá? Temos uma pergunta, Ricardo. Com relação às avaliações que foram citadas por vocês, elas seriam avaliações diagnósticas do pré ao quinto ano? Seria isso, então? Exatamente. Serão a primeira aplicação que a gente previu aí, né, inicialmente para esse mês de abril já, né? Seriam avaliações diagnósticas, para a gente fazer um diagnóstico exato das turmas dos estudantes, né, de onde eles estão localizados, de onde nós temos as maiores
defasagens, né? Então, a primeira aplicação agora, no primeiro semestre, é uma avaliação diagnóstica, do pré ao 5º ano, todos. E uma segunda avaliação, eu tenho que olhar o cronograma, né, para a gente não se perder. Setembro, outubro, teremos uma formativa, também do pré ao 5º ano. Quiser complementar, Ricardo? Tá padrão, certo? Isso. A dúvida Tem alguma pergunta? Eu deixei ali também, que qualquer dúvida também, a gente tem um e-mail, né? contato@inc.org, né? Se quiserem enviar uma dúvida lá por e-mail, quiser nos procurar nas redes sociais, que é o inc_oficial, nosso Instagram, fiquem à vontade, mandem os questionamentos, perguntem, estaremos juntos aí nas formações, mas também, se quiserem mandar alguma pergunta aí, estamos à disposição. Beleza, meninos? Querem falar alguma coisa? Vamos encerrando por hoje. Eu agradeço a presença de todos que participaram, parabenizo todos que participaram desse momento, né? Como eu coloquei lá nos comentários, né? Os resultados de avaliação são imprescindíveis para nós traçarmos metas, traçarmos caminhos, né? Do que nós podemos, do que nós precisamos fazer para melhorar o ensino e a aprendizagem. Então, parabéns a todos, né, que participaram até aqui, né? Quando a gente fala de qualidade e equidade, é muito peculiar, como o Ricardo já ressaltou, né? Quando a gente fala de qualidade e equidade, temos que considerar vários contextos, né? Mas o número, a estatística não é uma verdade absoluta, mas ela traz indícios, né, do que está bom e do que também precisa melhorar, né? E é por isso e para isso que nós estamos aqui hoje, né, para mostrar os dados, apresentar esses resultados, né, e traçarmos planos para melhorar cada vez mais a qualidade do ensino e da aprendizagem aí em Colíder. Peço que aqueles que puderem se inscrever no nosso canal do YouTube, isso ajuda o nosso canal, né, e também o que nós compartilharmos aqui vocês recebem, né, a informação lá na notificação, né, aciona o sininho, né, o que nós compartilharmos aqui a partir de agora, vocês estarão recebendo aí em primeira mão. Então, pessoal, bom descanso para vocês. Sucesso na caminhada, estamos juntos aí na parceria, tá bom? Um abraço, gente. Até mais, gente. Muito obrigado aí. Abraço.